Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso BíbliaCast! E é para vocês terem a melhor experiência com a gente. Já clica aqui na nossa carinha se você está pelo celular, a engrenagem aparecer aqui em cima ou pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo para você selecionar a imagem de mais alta qualidade e você ter a melhor experiência com a gente e seu vídeo não ficar oscilando com a imagem boa e ruim e tudo mais, tá? E vamos dar início hoje a Levíticos 19 a 22. E a gente vai fazer a leitura e vocês ficam até o final com a gente, porque depois a gente faz a nossa análise, a nossa visão, para aprofundarmos mais o entendimento sobre o que foi lido, tá? Então fica com a gente até o final. E vamos para Levítico 19. Diversas leis morais e cerimoniais. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem o comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça nem julgamento. Não ofereçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem o ódio contra o seu irmão do coração. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará apropriação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas.
Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro que vive no meio do meu povo, que sacrificar um dos seus filhos a Moloque, terá de ser morto. Será apedrejado pelos líderes do povo. Eu mesmo me voltarei contra aquele homem e farei que seja eliminado do meio do seu povo, pois deu o seu filho a Moloque. Com isso, ele contaminou o meu tabernáculo, profanando o meu santo nome. Se os líderes do povo deliberadamente fecharem os olhos quando o homem entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar que continue vivendo, eu mesmo me voltarei contra ele e contra a sua família, e eliminarei aquele homem e todos os que me deixaram e seguiram Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consultar necromantes e contra aquele que consultar adivinhos para segui-los. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, consagrem as suas vidas e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam a todos os mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será condenado à morte. Essa pessoa é responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu pai, estará desonrando o seu próprio pai. Os dois adúlteros, o homem e a mulher do seu pai, serão mortos. Se o homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos terão de ser mortos. Cometeram depravação. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos terão de ser mortos por causa do ato imoral. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher e com a mãe dela, comete um ato perverso. O homem e as duas mulheres terão de morrer queimados para acabar com essa maldade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois serão mortos. Se uma mulher tiver relações sexuais com algum animal, ambos serão mortos. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe, e tiver relações sexuais com ela, pratica uma coisa muito vergonhosa. Eles serão eliminados na presença do povo de Israel. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá o castigo da sua maldade.
Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante o seu período menstrual, ambos serão expulsos do meio do seu povo. Os dois se tornarão impuros, porque quebraram as leis da pureza. Não tenha relações sexuais com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois são parentes próximos. Pois quem se envolver com uma parenta próxima sofrerá o castigo da sua transgressão. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio, está desonrando o seu tio. Eles não escaparão das consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar para si a mulher do seu irmão, ficarão sem filhos. Israelitas, obedeçam fielmente às minhas leis e mandamentos para que a terra que vai ser de vocês não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que estou expulsando de diante de vocês, porque é por causa desses costumes que fiquei irado com eles. Quanto a você, prometi que haveriam de herdar a terra deles, terra que jorra leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam separação entre animais e aves, que permiti que sirvam de alimentos para vocês, e outros animais e aves impuros. Não se contaminem com os animais e aves, ou com qualquer criatura que se arraste pelo chão, os quais declarei impuros. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vocês dos outros povos para serem meus. O homem e a mulher entre vocês que forem necromantes ou feiticeiros terão de ser castigados com a morte, serão apedrejados. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Levítico 21. Regulamentação para os sacerdotes. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmã ou irmão virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver. Não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim, ele não profanará a sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: digarão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado,
que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Capítulo 22. O Senhor continuou falando com Moisés e disse: Diga a Arão e aos seus filhos que tomem todo cuidado para não mancharem as ofertas sagradas que os israelitas dedicaram a mim, e que tenham cuidado de não profanar o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga a eles: todo aquele que dentre todos os seus descendentes, em todas as suas gerações, estiver impuro quando se aproximar para oferecer os sacrifícios que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou um corrimento no membro poderá comer dos sacrifícios santos, até que fique puro. A mesma coisa ocorre com aquele que estiver impuro por ter tocado em um cadáver, com aquele que tenha expelido líquido seminal, ou com aquele que tenha tocado em alguma criatura ou em alguma pessoa que o tornei impuro por qualquer motivo. Esse sacerdote ficará impuro até a tarde, e só depois de tomar banho poderá comer das ofertas sagradas. Depois do pôr do sol estará puro, e só então poderá comer das ofertas sagradas, pois ele depende desses alimentos sagrados para viver. O sacerdote não poderá comer carne de qualquer animal que sofreu morte natural ou que foi despedaçado por algum animal selvagem. Se comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes terão de obedecer cuidadosamente às minhas ordens. Se desobedecerem, estarão profanando o nome do Senhor. Levarão sobre si o seu pecado e morrerão. Eu sou o Senhor que os santifico. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas, ninguém mais, nem o hóspede de um sacerdote, nem o seu empregado, mas o escravo comprado pessoalmente pelo sacerdote, e os filhos do escravo, nascido na casa do sacerdote, poderão comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote casar com um estrangeiro, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos, e voltar a viver na casa do pai, como na sua mocidade, poderá comer das ofertas sagradas. Fique claro, porém, que ninguém que não pertence às famílias dos sacerdotes poderá comer desse alimento. Se alguém, sem intenção, comer das ofertas sagradas, deverá restituir ao sacerdote uma porção igual àquela que comeu, e acrescentar 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas trazidas pelo povo de Israel ao Senhor. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por quem não tem esse direito. Quem desobedecer a essa lei será culpado e deverá ser castigado. Eu sou o Senhor que os santifico. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel: Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo quiser apresentar em sacrifício ao Senhor um animal que vai ser queimado, seja para cumprir voto, seja como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito, podendo ser um boi, um carneiro ou um bode, para que seja aceito. Nenhum animal com defeito será aceito, pois não produzirá benefício algum a vocês. Se alguém apresentar uma oferta de paz, trazendo o animal do gado ou do rebanho de ovelhas, seja para cumprir um voto ou como oferta voluntária,
O animal deverá ser sem defeito para que seja aceita a oferta. Um animal cego, aleijado, mutilado, com ferida ou com outra doença na pele não deverá ser oferecido ao Senhor. Não poderá ser apresentado como oferta queimada no altar do Senhor. Porém, vocês poderão apresentar um boi ou um carneiro deformado como oferta voluntária, mas no caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Vocês não poderão oferecer ao Senhor um animal com os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Nunca pensem em oferecer um animal nessas condições na sua terra. Também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para oferecê-lo como alimento ao seu Deus. Esses animais são impuros e imprestáveis por causa dos seus defeitos e não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor continuou falando com Moisés: Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias junto com a mãe. Do 8º dia em diante poderá ser sacrificado como oferta queimada ao Senhor. Não mate no mesmo dia uma vaca ou uma ovelha de sua cria. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de tal maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido no mesmo dia em que for morto. Não deixem nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam rigorosamente aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Deem a mim o lugar central e único no meio do povo de Israel. Pois eu, o Senhor, separei vocês para que sejam santos para mim. Eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. E é isso, minha gente. Vamos para nossa análise, então, porque esse a lenha desceu do céu aqui. Deus tinha dado já as configurações do que o povo devia caminhar, como lei e tudo mais. E agora no que a gente leu é tipo, se não cumprir, Morte. morte, né? Então vamos lá. A gente leu aí Levíticos 19 a 22. No 19 aqui a gente vê muito sobre as leis sobre a cerimônia, né? Como que tinha que ser feito, as condutas, o que é abominável, né? O que é aceito, o que não. E no 20 a gente já viu que a penalidade por violar uma lei, né? Porque no episódio anterior a gente leu sobre a lei sobre o corrimento, a lei sobre as purificações, né, as casas dos leprosos e até mesmo os sacrifícios e das relações imorais, né? Isso foi o que a gente leu no episódio anterior. No capítulo 17. Que foi ali do 15 ao 18. E o 18, né, que a gente finalizou no episódio anterior, era sobre as leis sobre as relações imorais. O que não era aceito por Deus, né? O filho cobiçar a mulher do pai e tudo mais. Só que ali ele não tinha dito o que aconteceria. Era As assim, penalidades, né? era assim, tipo, não faz isso, sabe? A mulher não se relaciona com o animal. Não. Só que aqui no 20 já fala o quê? Da penalidade. Então, assim, eu vejo que Deus também deixou bem separado, ó, isso não é para fazer, mas se você fizer, essas são as penalidades por você violar a minha lei. Então, assim, a gente vê muito claro que ele também repete de novo que não é para fazer, né? Exato. Não é só assim, tipo, no geral, se vocês fizerem uma imoralidade sexual, serão mortos. Porque Não. quase todos aqui a penalidade é a morte, mas ele podia muito bem, ó, se vocês violarem toda aquela minha lei sobre relações imorais, vocês serão mortos. E o legal é que ele vem detalhando, igual, tipo assim, ali no começo, né, do 20, ele vem falando do caso de um senhor usar, abusar, assim, né, vamos ter relações com uma escrava. E daí ele fala, mas se a escrava já tivesse sido liberta, então os dois serão mortos. Então é isso que é legal, ele vem falando ali por que cada um deverá ser morto, igual esse comecinho do 20 ele fala, ele dá lá um exemplo que a escrava também será morta, ou se não,
ela não será morta, dependendo ali do Se cenário. ela ter tido a compra dela, mas ninguém foi para libertar ela, automaticamente ela tá assim, tá livre para qualquer Exato. pessoa. Então, não quer dizer que uma pessoa foi e comprou a liberdade dela, só que não foi buscar, que ela ainda estava vinculada àquele que comprou, né? Então, se for isso, é aquela condicional, né? Isso. Então, isso que é bacana, ele não generaliza, mas Exato. ele deixa uma condição, tipo, mas se caso isso acontecer, e aí aqui também fala muito sobre E é a legal, virgindade, né? Hã? sim, e é legal entender por que que a penalidade aqui, né, a gente vê como a penalidade sendo sempre a A morte, morte. né? Porque naquele tempo era os israelitas eram um povo escolhido. E era pregado o quê? Que a morte era o jeito de eliminar aquele mal do meio do povo, né? Então, assim, Deus já tinha visto que essa imoralidade sexual ele se espalhava de uma forma bruta, assim. Então tomava conta das cidades, as pessoas, todo mundo acabava Perdendo, se né? perdendo em meio a essa imoralidade sexual. Então eles falavam, tipo assim, igual aqui você vê que muitos dos pecados, né, alguns dos pecados, você levava lá um animal, sacrificava, tal. Agora, da imoralidade sexual era a morte, era o É. apedrejamento. Então, era realmente e provavelmente será sempre um problema muito sério, que ele acaba realmente não só com uma família, com uma casa, mas ele acaba acabando com uma cidade, com uma região, igual foi com o Sodoma e Gomorra. É, tanto é que Deus fala mesmo, né? Por que tem que eliminar da terra? É para não contaminar o outro povo, né? Porque assim, se você vê, é a mesma coisa, vamos dizer, se você tem um filho, né? E o seu filho tá andando junto com pessoas cometem atos errados, vamos dizer, colocando como exemplo o uso de drogas ilícitas. Se ele tá andando junto com aquela pessoa, consequentemente a chance dele se corromper é muito grande. Mas se ele não anda junto com aquele de lá, ele vai continuar no caminho do Senhor, né? Então, por que Deus coloca isso? Mate, você vai ser eliminado do meu povo. Porque ali, se você deixa aquela fruta podre no meio daquela galera, vai contaminar os outros, alguém vai caminhar junto. E aí, isso aí vai ser disseminado. E não era isso que ele estava desejando. E assim tá lá no capítulo 20, né? Já direto ali no capítulo 20, 22 e o 23 ali, ó. Vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis, para que a terra para a qual vos trago para nela habitar não vos vomite, e não andareis nos costumes da nação que eu lanço fora de diante de vós, porque eles cometeram todas essas coisas, portanto eu os abomino. Então Deus é muito claro, ele não tem uma condicional tipo, ah, eu vou te perdoar, não, eu te abomino se você faz esse ato errado, né? Esse ato imoral sexual. Por isso que a terra tá vomitando Nossa. essa galera que tá fazendo errado, assim. Então, anda como eu tô dizendo para você andar, para que eu não te vomite também. Então, assim, eu acho muito bacana porque ele é como um pai mesmo, né? Ele avisa, ele dá advertência, mas ele é justo ali, né? Tipo, não faz isso, não caminha errado, né? Então, acho que essa é uma parte muito importante. E depois ele vem com as condutas também sacerdotal, porque Isso. esse é um povo que vai estar ensinando sobre a lei de Deus. Então, eles é a pessoa, assim, como que posso dizer? Exemplo. É o maior nível de exemplo ali e E são que tem quem. mais intimidade com o Exato. Senhor também, Que vão né? estar trabalhando o tempo inteiro ali no No tabernáculo, na templo, casa né? de Deus, né? É onde Deus Exatamente. aparecia. Então, assim, o cuidado dos sacerdotes, igual a gente fala, né? Vigia. Os sacerdotes tinham que ter esse cuidado muito maior, eles se auto-vigiarem muito mais Do que as outras do que as pessoas. outras E pessoas, até né? por quê? Porque ele faz apropriação pela outra pessoa. Como que Exato. você vai. Entra aquele parte também da confiança. Como que eu vou pedir para uma outra pessoa
reivindicar, né, pelo meu pecado, sendo que essa pessoa peca. Então, eu acho que também é isso que Deus coloca tanto para o sacerdote como para a mulher dele, porque a Isso. mulher também vamos dizer, é a união daquele homem, né? Então, ela também não pode caminhar errado da conduta do Senhor. Então, por isso que ele fala que ela também tem que ser virgem, que ela também tem que estar andando segundo as escrituras. E outra coisa muito importante que Deus coloca, que ela tem que ser do meio do povo. E não profane as suas sementes entre os povos. Por quê? Porque se ela vem de uma outra nação, ela vem com outros costumes, Costumes, ela outra não entende cultura, aliança, né? outros comportamentos. Exatamente. E aí, para não se perder, ele fala: você tem que achar uma mulher do meio do seu povo. Não ache uma mulher no outro povo, porque senão você vai estar se desvinculando da aliança, né? E aí você vai perdendo toda a conduta, né? Porque Sim. vem com uma outra criação, com outras crenças. Então é isso que Deus também fala. Não, não mistura o povo, né? E uma coisa legal aqui também, só quebrando um pouco o gelo, né? Que fala para não aparar a ponta da barba, então de agora em diante. Não Ah, aparei. tá. Por acaso você foi nomeado, né, para ser Levítico. Sai fora, cara. Papai Noel. E eu acho que é isso. Depois, ali no 22, a gente vê sobre as ofertas sagradas novamente, né? Sobre Sobre as quem ofertas comer, quem pode. aceitáveis, né? O que comer. E o que chama muita atenção é sobre o animal que é para oferta, ele não pode ter defeito. Porque até aqui fala de uma passagem, né? Porque se você faz uma oferta com algo que já tem defeito, ele já não servia para você. E por que vai servir para Deus, né? Para o Senhor, para ser uma apropriação por um pecado seu? Então, não. Se é por uma oferta de gratidão, beleza, Deus aceita um defeituoso. Mas para ser o holocausto ali do pecado, ele tem que ser perfeito. É, porque ele fala, que eu até acho legal, ele fala até do testículo do animal, que não pode. É, Porque às vezes você fala, o animal tá bonitinho aqui, mas, sei só que ele lá, não dá mais filho, tipo, é, é estéreo. é um estéreo, não, você vê lá que às vezes não teve a produção ali do saco escrotal de forma correta, daí você fala, então é esse daqui que eu vou Que eu vou colocar, vou ofertar. aproveitar que Vou ele. aproveitar e vou fazer um pecado aqui, que depois eu tenho esse boi aqui que tá meio defeituoso e vou fazer uma oferta. Então eu vejo assim que Deus também coloca essa parte de você perder alguma coisa do seu rebanho, só que ela sendo boa, para doer também, né? Porque senão viraria orgia mesmo, né? Putz, deixa lá, vamos deixar tudo separados com defeito ali, que daí eu sei quantos pecados eu posso cometer, porque eu já tenho ali, já tá defeituoso mesmo, eu não vou fazer nada com ele. Então, isso que chama atenção também, né? Para você vigiar mais, para você não pecar, porque senão tá virando Casa É, da Mãe Joana. isso mesmo, isso mesmo. E eu acho que é isso, né? É isso, galeras. E no próximo episódio a gente vai ler sobre Levítico 23, 24 e 25, que já vai ser as festas. Quais são as comemorações, né? Então isso é muito bacana. Também vai falar um pouco sobre o guardar o sábado, sobre a Páscoa, né? O pão sem fermento. Então é legal quando a gente conhece um pouco mais a fundo sobre essa história do passado, para a gente entender também datas comemorativas de hoje, rituais, né? Alguns rituais que se tem hoje em dia. Então já se inscreve antes, né? Porque senão você não vai conseguir ativar o sininho. Se inscreve no nosso canal e aí você ativa o sininho para você estar vindo aqui ver mais sobre o próximo episódio, né? Que é as festas, que vai ser as lâmpadas do tabernáculo, o pão do tabernáculo, o ano Shabat lá, o ano do jubileu, os resgates. Então, vai ter várias outras condutas e a gente já vai estar perto de finalizar Levítico já. Então, parabéns, você já está aí quase finalizando. Então, eu te espero já no próximo episódio. E outra lembrança para você, outro bilhete, uma notificação, um alerta aí para você. Quero te ver lá no Ouvintes da Fé. O link está aqui abaixo na descrição. É onde você, por meio de testemunhos, você vai conseguir estar sendo mais avivado na tua fé,
você ouvir, você ver sobre como que é o mover de Deus na vida de outras pessoas que estão passando às vezes por alguma turbulência que você está passando e ela já superou. Então você pode pegar essa história como inspiração e saber como Deus pode estar te ajudando, porque hoje em dia a gente lê muito sobre como Deus já fez já na vida das pessoas, como Deus honrou aqui o povo de Israel, só que às vezes a gente acha que está muito distante, igual nas pregações, né? O pastor, o padre, tudo fala sobre o que já aconteceu na Bíblia. Só que daí às vezes você se pergunta, e hoje? Como que acontece hoje? Será que Deus ainda age? Deus ainda opera? Então por isso que você tem que estar lá no Ouvintes da Fé, para você estar avivando verdadeiramente a sua fé e caminhando segundo o que Deus deseja na sua vida. Então eu já te espero lá no Ouvintes da Fé, viu? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!